Oi, tudo bem com vocês, crianças? Eu tô morrendo de saudade de vocês, sabia? Eu não vi a hora de me encontrar, marcar esse encontro com vocês, que é o nosso culto, né? O culto infantil. Gente, eu estou fazendo um monte de coisas, né? Tenho minhas atividades normais de casa, né? Meus afazeres, tudo, mas também estou fazendo algo bem diferente. Estou ligando para as pessoas, para mais pessoas, para amigos, orando com eles, cantando com eles, para parentes, para tios, para tias, né? Para os meus pais. Então eu tenho dedicado muito tempo a isso, assim, a orar com as pessoas, a meditar na palavra, a cantar, né? Tanto junto com as pessoas como em casa, eu sozinha mesmo, né? E esse é o momento de estar com Deus, sempre é momento de estar com Deus, não é verdade? Então vamos usar esses momentos, né, na presença de Deus. Muito gostoso. Então eu queria saber o que vocês estão fazendo, porque hoje eu acordei com uma música na cabeça e todo mundo sabe que eu gosto de contar histórias e gosto de cantar. Na hora que eu tô cantando história, às vezes eu ponho um cântico no meio. E eu acordei com esse: faço o melhor, oh, oh, faço o melhor pra Deus. Faço o melhor, faço o melhor, oh, oh, faço o melhor pra Deus. Então faça o melhor pra Deus. O que você tem, os seus dons, o que você sabe fazer, um bilhetinho, qualquer coisa, manda por vídeo para alguém que você ama, que você gosta. Faça o melhor para Deus. Ore, ajude em casa, ajude a cuidar dos seus irmãos, ajude nas atividades diárias da casa, né? Faça tudo o melhor para Deus, para a glória de Deus, tá bom? Hoje eu vou contar uma história muito bacana para vocês a respeito de Davi. Davi é um grande homem de Deus, todo mundo sabe várias histórias dele, mas hoje eu vou estar me atendo a um pedacinho da história da vida de Davi. São grandes histórias. Se você quiser saber mais a respeito de Davi, leia a Bíblia. A Bíblia tem muitas histórias bacanas, muitas histórias lindas a respeito do rei Davi. Quando ele ainda não era rei, quando ele foi ungido rei, e todas as histórias a respeito dele, muitas histórias mais estão na Bíblia. Então, busque ler na Bíblia, vá saber das histórias bíblicas, são lindas histórias e trazem um grande aprendizado para a vida da gente, não é verdade? Então, eu vou estar falando sobre isso. Alguém aqui já teve medo? Eu já tive muito medo, eu já fiquei com muito medo. Então, Davi também. Davi também teve medo. Ele matou gigante, ele fez grandes coisas, era um guerreiro, um homem de guerra, fazia muitas guerras, mas ele também teve medo. Mas ele fez uma coisa muito importante que nós vamos aprender na lição, que nós podemos fazer também, né? Vamos aprender com Davi. Ele tem muito a nos ensinar com a sua história de vida, tá bom? E depois vocês querendo saber mais, busque na Bíblia. Fala pro papai, pra mamãe, vamos lá estudar a respeito da Bíblia, a respeito de Davi. Eu quero saber as histórias de Davi, de um homem de guerra, um homem que guerreava e vencia, porque Deus era com ele, Deus estava com ele. Tá bom? Então, nossa aula de hoje, nosso culto de hoje vai ser sobre Davi. Bom, crianças, então a nossa história é de Davi, como eu falei, e eu vou começar falando para vocês que Davi escreveu vários salmos, mas nós hoje vamos estar estudando 2 salmos, que é a respeito de um período da vida de Davi. Nós vamos ver quando ele teve muito medo o que ele fez. Ele clamou a Deus e isso está relatado nos Salmos, Salmo 142. Vocês vão ler o Salmo 142 e vocês vão perceber Davi clamando a Deus. Isso foi o que ele fez. Ele clamou a Deus e ele escreve isso nos Salmos, né? Ele relata esse clamor, essa busca a um Deus que pode todas as coisas. Então está no 142. E também nós vamos estar estudando um salmo dentro da história, o Salmo 18, né? O Salmo 18. O Salmo 18 é quando ele foi vitorioso
quando ele recebeu essa grande bênção, esse grande livramento de Deus, quando ele estava com muito medo. Então, esse grande livramento que ele teve. Então, ele vai escrever o Salmo 18. Como eu disse, escreveu vários salmos, mas esses dois são dentro da história que eu vou contar para vocês, tá bom? Aí a gente lê alguns pedacinhos dos salmos, porque o Salmo 18 tem 50 versículos. Então, nós vamos ler só o finalzinho dele, né? Mas você pode estar lendo em casa com o papai e com a mamãe, né? Pode estar vendo esses dois salmos, o que foi falado. Então, o nome, a história, né, de hoje toda fala do que os salmos tratam. E os salmos tratam de experiências, né, do autor, né, do salmista, teve com Deus, algumas experiências deles, alguns acontecimentos com ele e também com experiências de um povo, né, de um grupo, né? Então é relatado esses fatos, eles escrevem como poemas, né, para guardar daqueles eventos que aconteceram. Então são relatos, né, de acontecimentos. Então, os salmos tratam disso. E nós vamos ver esses dois salmos que tratam da vida, de um momento específico da vida de Davi. Então, é isso que é muito interessante. Os salmos tratam de eventos, de acontecimentos na vida do indivíduo ou de um coletivo, de um povo, né? Então, começando a aula de hoje, né, nós vamos conhecer, né, Saul. Saul, um homem muito rude, um homem muito ruim. Ele foi um rei muito mau, um rei que não obedecia a Deus, um rei que não fazia a vontade de Deus, um rei cruel. Ele era desobediente, né? E ele não fazia nada que Deus mandava. Deus falava com ele através de profetas e ele não atendia o que Deus falava. Então, esse é o momento em que acontecem as coisas na vida de Davi. Esse rei, Saul, rei no momento, por ele ser muito ruim, muito cruel, muito desobediente, Deus então levantou Samuel para estar ungindo outro rei. Esse rei era Davi. Então ele foi lá, ungiu como rei um dos filhos de Jessé. Ele era filho de Jessé, Davi era filho de Jessé, ele era pastor de ovelhas, né? Como eu sempre canto com vocês, era uma vez um pastorzinho que se chamava Davi, lembra? Era bem pequenininho, mas orava a Deus. Então, Davi, ele era um pastor de ovelhas, ele pastoreava as ovelhas, cuidava das ovelhas, né? Mas Deus tinha um propósito na vida de Davi. Então mandou Samuel ir até lá na casa do pai dele, né, até Jessé, para ungí-lo rei. Então foi ungir ele. Mas ele continuou sendo pastor de ovelhas. Ele não parou de ser o pastor de ovelhas. Continuou. E Saul continuou como rei. Mas Saul foi ficando atordoado. Por quê? Porque Davi foi se tornando meio que influente, meio que assim as pessoas começaram a gostar de Davi, da presença dele, do que ele fazia, como ele se saía bem nas coisas, porque ele começou a trabalhar ali no reinado também, começou a servir ali, né? Deus começou de certa forma a trazê-lo para perto, né, daquele reinado onde o rei era Saul. E ele começou a ser bem visto. E esse rei ficou muito irado, muito bravo e não queria saber mais. Estava totalmente atordoado, a cabeça dele era atordoada. Então ele começou a perseguir Davi de uma forma ferrenha, querendo destruí-lo, querendo matá-lo. Aí que vem a história que eu falo para vocês, onde Davi teve muito medo. Então Davi teve tanto medo que ele fugiu, ele saiu de lá, daquele povo, e ele fugiu. Gente, era para ficar colado, mas não fica. Ele fugiu, né? Ele
abriu fuga, fugiu da presença de Saul. Ele gostava de Saul, ele gostava dos filhos de Saul, mas Saul tinha uma raiva, uma inveja, né, sobre a vida dele, os ciúmes dele. Então ele correu atrás dele e ele então fugiu para uma caverna. Ele ficou escondido numa caverna por muito tempo, escondido em uma caverna. E lá nessa caverna, gente, ele ficou triste. Foi onde ele escreveu esse Salmo 142, clamando a Deus, porque ele estava muito, muito triste. A tristeza tinha invadido o coração de Davi. E Davi estava muito triste, já não tinha mais amigos. Davi não tinha mais amigos, escondido naquele lugar, numa caverna horrível, num lugar horrível. Então ele tinha muito medo e ele começou a clamar a Deus. Então são esses versículos que a gente vê aqui no Salmo 142, quando ele fala: ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Ele clamou ao Senhor, com a minha voz suplico ao Senhor. Olha, tamanho era o desespero. Derramo diante dele a minha queixa. A sua presença expõe a minha angústia. Ele estava muito angustiado. Ele fez esse salmo porque ele estava sofrendo muito. Ele fala assim, ó, lá no 4: olha a minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Já não tenho mais amigos, mais ninguém que me reconheça, né? Ele fala: nenhum lugar de refúgio, ninguém por mim, ninguém tem interesse por mim. Ele falou, né? A ti clamo, Senhor, e digo que tu és o meu refúgio. Olha, ele disse para Deus que Deus era o refúgio dele. Atende, Senhor, no 6, ó, o meu clamor, pois me sinto muito fraco, né? Porque ele estava muito triste. Tira minha alma do cárcere. Ele se sentia preso, encarcerado, né? Para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres bem. Nossa, ele estava muito angustiado. Então, depois de toda essa tristeza, né, que ele ficou e ele clamou a Deus, Deus veio em socorro dele. Deus se manifestou na vida dele de forma tremenda, né? E Deus começou a juntar a família de Davi. A família de Davi, os irmãos de Davi, toda a família começaram a ir para a caverna onde ele estava. Também foram para lá homens que estavam descontentes, homens que estavam tristes, desanimados, né? Começaram a se juntar nessa caverna. Vocês acreditam que juntaram 400 homens? E Davi governava esses homens, chefiava esses homens. Mas depois de um tempo, Davi saiu dessa caverna e continuou fugindo de Saul. E Saul continuava atrás de Davi, continuava correndo atrás dele para matá-lo. Uma certa vez, vocês sabiam que Davi teve a chance de matar Saul? É verdade, porque Saul começou a procurar Davi e um dia ele estava muito cansado e ele fez um acampamento. E nesse acampamento eles pararam para dormir. Então Saul deitou e estava dormindo. Quando Davi entrou nesse acampamento, bem de mansinho, né, junto com o seu guarda de armas, sabe que tinha uma pessoa, um rapaz que era guarda das armas. Entrou com esse guarda de armas no acampamento e pegou a espada de Saul e ia matar Saul. E o guarda dele das armas falou: mata mesmo, vai, tira a vida dele, ele está procurando matá-lo. Mas Davi não fez isso. Davi não quis matar a Saul. Davi foi embora sem matar a Saul. Ele tinha a chance de fazer isso, mas ele não fez isso, não matou Saul. E Saul continuou, né, a buscar a vida de Davi para tirar a vida dele. Sabe o que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito importante. Uma certa vez eles estavam guerreando, né? Saul, a turma dele, né? Os soldados deles estavam guerreando. E daí esses soldados mataram os seus filhos. Mataram os seus filhos.
E ele ficou tão abalado. Os filisteus e era um grande exército e vieram contra ele, contra Saul, mataram os seus filhos, mataram os seus guardas, e ele ficou tão apavorado que ele pediu para o seu guarda de armas tirar a vida dele. Falou: pega essa espada e me mate, porque eu não quero ser morto pelo povo, pelos filisteus. E me mate. E o guarda de armas não quis fazer isso, não matou Saul, mas Saul pegou a própria espada e se jogou em cima dela, e ele tirou a sua própria vida. Quando isso aconteceu, houve um grande burburinho, um grande levante. O que aconteceu? Logo depois, Davi foi ser ungido rei. Ele já tinha sido ungido, ele assumiu o reinado e ele se tornou rei de Israel. Então essa é a história. E quando ele se tornou esse rei, quando ele ficou muito feliz, por quê? Porque ele não precisou tirar a vida de Saul, mas Deus fez com uma maneira como ele tirasse a sua própria vida. Então Davi ficou muito feliz, Davi se alegrou muito, encheu o seu coração de alegria. E sabe o que ele fez? Quando ele estava angustiado, ele fez um salmo. E quando ele estava feliz, ele também fez um salmo. E esse salmo é o Salmo 18, que eu falei para vocês que a gente ia estudar. Pega a sua Bíblia, ache o Salmo 18. No Salmo 18, que nem eu falei para vocês, são 50 versículos. Para a gente ler todo ele aqui, fica muito demorado. Mas pega lá no versículo 49 e o 50. Já acharam? Salmos 18, 49 e 50. Olha o que Davi escreveu. Olha a grande poesia que Davi escreveu para Deus. Porque ele estava muito feliz. Por isso eu te glorifiquei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Ele falou para o Senhor. É ele que dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com seu ungido, com Davi, e sua prosperidade para sempre. Então ele louvou a Deus, ele deu graças a Deus pela vitória, porque ele creu, ele confiou no Senhor, e o Senhor deu a vitória para ele. Então ele se alegrou tanto que ele escreveu esse salmo, que nem eu falei para vocês, ele escreveu vários outros salmos, mas esse salmo e os 142 que nós lemos, foi esse momento que ele viveu de perseguição por Saul. Então a vida de Davi foi assim, regada de grandes vitórias, porque ele cria em Deus e ele buscava Deus. Sabe, crianças, nós estamos num momento bem difícil, né, do vírus, de toda essa situação, mas Deus, ele ouve a oração. E nós temos aqui prova que houve um clamor da parte de Davi. Davi buscou ao Senhor e Deus respondeu da forma dele, né? Da forma dele, que ele quis, ele respondeu a Davi, ungiu a Davi, e Davi chegou a ser rei e foi rei, um grande rei de Israel. Então essa história é essa lição que eu quero deixar de vida para vocês, que vocês possam buscar a Deus nos momentos difíceis, quando você sofrer alguma tristeza, quando você estiver abatido, quando você estiver muito triste, como estava Davi, quando você se sentir perseguido, às vezes na escola, com os coleguinhas, às vezes os vizinhos, às vezes alguém que te entristece, que fala alguma coisa. Sempre busque ao Senhor, clame a Ele e Ele vai responder você, né? E depois louve, sempre louve a Deus pelas vitórias, porque Deus é Deus de vitória. Ó, um beijo para vocês, Deus abençoe. Se você quiser saber mais histórias sobre Davi, elas estão aqui, ó, na Bíblia. Beijo grande, fica com Deus, tá bom?